Coração Eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do altar, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Somos chamados a exultar em Deus e dar-lhes graças pelas maravilhas realizadas por Ele na pessoa de Jesus, que nos livra da ignorância e do erro e cura nossas cegueiras. Neste Dia das Missões, o Papa Francisco nos alerta sobre a necessidade de missionários da esperança, capazes de lembrar profeticamente que ninguém se salva sozinho. Livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Salmo 125. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo estará cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem: Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão.
O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. O evangelho desta liturgia corresponde à etapa final do caminho de Jesus com seus discípulos para Jerusalém e compreende o último milagre realizado, conforme a narrativa de Marcos, a cura do cego Bartimeu. Com esse episódio, o evangelista denuncia a incoerência dos discípulos e indica a transformação pela qual eles devem passar. Com efeito, durante o caminho, Jesus anunciou seu destino de Messias sofredor e apresentou as condições indispensáveis para seu seguimento, como a humildade, a acolhida aos pequeninos, o serviço e a coragem de dar a vida por sua causa e pelo Evangelho. Enquanto isso, os discípulos cultivavam pretensões triunfalistas, praticavam proselitismo, alimentavam ambição e rivalidades. Enfim, viviam um estado de completa cegueira diante do que Jesus ensinava. Como foi ressaltado nos domingos anteriores, o caminho é um lugar privilegiado para a catequese e a vida da comunidade. Representa a exposição aos riscos e perigos, bem como a abertura ao diálogo e ao encontro com o diferente. É a imagem da Igreja em saída. No caminho, acontecem encontros transformadores, em meio a situações como a descrita no Evangelho desta liturgia. O cego Bartimeu, sentado à beira do caminho, na saída da cidade de Jericó. Esse é o único caso no Evangelho de Marcos em que uma pessoa necessitada de cura é chamada pelo nome. Por ser cego, era uma pessoa excluída, restando-lhe somente as margens da sociedade e a mendicância para a sobrevivência. Bartimeu era um cego que queria ver, ao contrário dos discípulos de Jesus. Era consciente da sua condição e buscava superá-la. Por isso, ao saber que Jesus estava passando por perto, gritou-lhe, suplicando piedade e demonstrando grande fé e esperança. De sua parte, as pessoas que acompanhavam Jesus queriam monopolizá-lo, repreendendo Bartimeu, que não se deixou intimidar e gritou ainda mais forte sua súplica. Jesus, contudo, não se deixa controlar por ninguém. Nenhum grupo ou instituição pode determinar seu agir. Para ele, não é incômodo interromper o caminho para dar atenção a uma pessoa necessitada e excluída. Ele mesmo chama para perto de si as pessoas marginalizadas pela sociedade e pela religião. A atitude do cego diante do convite de Jesus mostra o entusiasmo
e alegria de quem tem fé, esperança e pressa pela transformação. Jogar o manto significa a capacidade de renúncia, uma das exigências de Jesus para seu seguimento. O manto era tudo que o cego possuía. Não era muita coisa, mas, por ser tudo o que tinha, poderia tornar-se empecilho. A renúncia ao manto, portanto, tornou o cego uma pessoa livre. Por isso ele deu um pulo, um gesto que expressa alegria e, ao mesmo tempo, liberdade conquistada. O pulo do cego é um salto qualitativo na sua vida, marco do encontro transformador com Jesus. Apesar de conhecer as necessidades do cego, Jesus pergunta o que ele quer, para criar relação e gerar intimidade. Reconhecendo Jesus como mestre, o cego responde que deseja ver. Ver era a necessidade de todos os que acompanhavam Jesus, mas somente Bartimeu foi capaz de reconhecer isso. Por conseguinte, foi transformado, curado pela própria fé, sem a necessidade de gestos e sinais extraordinários. E logo se tornou discípulo. Em todo o Evangelho, mas, sobretudo, neste relato, ver significa dar adesão a Jesus e ao seu projeto, tornando-se um imperativo para o discipulado e a missão. É isso o que torna a cura de Bartimeu um episódio tão paradigmático. Oremos. Ó Jesus, Filho de Davi, sentados à beira do caminho, sem rumo nem direção, deixamos de socorrer os necessitados. Não construímos uma sociedade justa e fraterna. Tem piedade de nós, Senhor. Livra-nos de uma vida sem sabor. Devolve-nos a alegria de viver e de trabalhar para o Teu reino. Coração Eucarístico de Jesus, presente e adorado no Santíssimo Sacramento do altar, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.